Olá, queridos, graça e paz a todos vocês. Dando início em mais uma pré-aula para a Escola Bíblica Dominical. Essa lição, essa revista do terceiro trimestre, nós estamos agora em 2023. O título dessa lição, dessa revista é A Igreja de Cristo e o Império do Mal. Como viver nesse mundo dominado pelo espírito da Babilônia. E agora nós alcançamos também a lição de número 6. Essa lição de número 6 que vai ser aplicada dia 6 de agosto de 2023. O título dessa lição é a Desconstrução da masculinidade bíblica. Nós vemos aqui então, o texto dessa lição se encontra no livro de Gênesis, no capítulo 2, versículo 15. E tomou o Senhor Deus o homem e pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar a terra, lá no jardim do Éden. Verdade prática, o homem foi criado com qualidades que expressam virilidade e responsabilidade e liderança. Isso, à luz da Bíblia, é que nós vamos estar estudando. Queridos, você também tem aqui leitura diária. Tem os versículos, tem até o tema. Se você vai fazer uma reunião na sua casa, um culto no lar, e quer de acordo com o tema da lição, tem até os temas também para todo dia, para segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Já é o dia da aula, né? Na comunidade. Então, tem aí os versículos-chave. Os versículos-chave para a leitura bíblica em classe se encontra no livro de Ruth, no capítulo 4, do versículo 7 ao 12. Nós não vamos ler para o vídeo não ficar muito longo, não ficar muito cansativo, mas que você esteja lendo na sala de aula aos seus alunos, que o seu Deus venha te abençoar, te dando graça, força, sabedoria, entendimento em nome de Jesus. Queridos, já vou pedir também para você interagir aqui na nossa aula, deixando aqui o seu comentário, deixa um amém, meu irmão. Vamos aqui a gente não cobra dinheiro, não pede pix, não pede nada, só o ID do Senhor. Se você sentir de Deus, deixa aqui também o seu comentário, compartilhe o nosso serviço, se inscreva no nosso canal para você ficar por dentro de todo o nosso conteúdo. Na introdução diz aqui o comentarista, é preciso refletir a respeito do conceito e do papel da masculinidade no ponto de vista bíblico. Nesse sentido, a lição desta semana chama atenção para um processo presente na sociedade de desconstrução da masculinidade tal como é apresentada na Bíblia e o impacto que isso pode ter na funcionalidade da família cristã. Por isso, chamamos a atenção que, de acordo com a palavra de Deus, a masculinidade bíblica leva em conta a criação divina e a constituição biológica e o papel estabelecido por Deus para o homem cristão. Prosseguindo com a nossa lição, nós vemos aqui a palavra-chave é masculinidade, de acordo com os ensinos bíblicos, queridos. Aqui na introdução diz aqui o comentarista, o conceito progressista de ruptura dos padrões bíblicos atua na desconstrução da masculinidade. Assim, os marcos judaico-cristãos do papel do homem são questionados. Nesse contexto, a masculinidade é relativizada e o modelo bíblico de homem desconstruído. Nesta lição apresentaremos o mandato divino para o homem e as ofensivas de desmasculinização e o exemplo de masculinidade bíblica que Deus requer do homem cristão. Aqui o primeiro tópico, queridos, a masculinidade bíblica. Então nós vamos falar dessa masculinidade de acordo com a palavra do Senhor. O primeiro subtópico, a criação divina do ser humano. Deus é o criador de todas as coisas, dos céus e na terra e no mar. Gênesis 1:1 e Atos 4:24. As escrituras registram que ele criou o ser humano e o definiu pelo século. Macho, fêmea, homem e mulher. Gênesis 1:27. Essa diferenciação visa ao complemento mútuo na união conjugal e o desempenho dos papéis divinamente designado a cada um. 1 Coríntios 11:12, e desse modo pode-se afirmar que nenhuma outra criatura foi feita como o ser humano. Os peixes, as aves e todos os outros animais
foram produzidos segundo a sua espécie. Gênesis 1, 21, 24, 25. Entretanto, ao criar o ser humano, Deus o fez olhando para si mesmo, isto é, sua própria imagem e semelhança. Gênesis 1, 26. Por conseguinte, o ser humano é considerado a coroa de toda a criação de Deus. Amém, queridos? Prosseguindo, nós vemos aqui o segundo subtópico, características da masculinidade. Vamos ver essa característica, então, da masculinidade de acordo com a Bíblia. As Escrituras revelam um conjunto de características do papel do homem na história, bem como, segundo a sua constituição biológica. Ao criar o homem, Deus lhe confiou duas tarefas primárias, essenciais: cultivar e guardar a terra. Gênesis 2:15. Esses dois termos resumem o mandato divino para o comportamento masculino. Significa que as funções de provedor, protetor, são próprias da natureza do homem. Esse sentido, Paulo retifica que cabe ao homem proteger sua esposa e família, bem como prover-lhe uma vida digna. Efésios 5, versículo 28 ao 30. Ressalta-se que a masculinidade bíblica enaltece o amor e o cuidado em relação à mulher e que o machismo a inferioriza e desonra. Nesse aspecto, a Bíblia ensina ao homem a honrar a mulher com toda a dignidade. 1 Pedro 3:7. Terceiro subtópico, a liderança masculina. Deus confiou ao homem a responsabilidade da liderança. Gênesis, capítulo 1, versículo 26, também Gênesis 3:16, na Bíblia. Deus é a cabeça de Cristo. Cristo é a cabeça do homem e o homem é a cabeça da mulher. 1 Coríntios 11, 3. O movimento feminista de viés neomarxista considera esse modelo como um sistema machista opressor para com a mulher. Ao contrário dessa falácia, o apóstolo Paulo revela que o homem, veja só, querido, deve liderar a sua casa do mesmo modo que Cristo lidera a igreja. Como? Efésios 5, 29. Uma vez que Cristo se entregou pelo bem-estar da igreja, a liderança masculina requer a prática de algum tipo de sacrifício pela mulher. Efésios 5, 25. Nesse sentido, no exercício da liderança, o homem deve evidenciar virtudes tais como fortaleza, sabedoria, coragem, amor e respeito. Juízes 6, 14, segundo a Crônica 1:10, Neemias 6, 11 e João 15, 12 e 13. O resumo do tópico 1. Deus criou o homem com funções de prover e proteger a sua família, trazendo assim segurança à sua casa. Segundo tópico, a erosão da masculinidade. Primeiro subtópico, apologia à homossexualidade. Em tempos pós-modernos, a ideologia de gênero faz contínuas investidas de legitimação da homossexualidade. Esse conceito ignora as características física, biológica, alegando que o ser humano nasce sexualmente neutro. Então, não é por aí que nós, cristãos, olhamos, né? Essa concepção invalida a criação divina da raça humana como ser binário, masculino e feminino. Gênesis 1, 27. Ensina que a identidade de gênero, a orientação sexual, independem da anatomia do corpo. Assim, não aceita que os órgãos do sistema reprodutor humano sirvam de parâmetro para a sexualidade. Como consequência,
a sexualidade antinatural é incentivada. Romanos 1, 26 e 27. Disso discorre uma crise de comportamento masculino no tempo presente. 1 Coríntios 6, 10. Nós vemos aqui, então, o segundo subtópico, a responsabilidade negligenciada. Em virtude da relativização da masculinidade, o modelo bíblico vem sendo abandonado. A identidade masculina, que deveria estar associada à virilidade, à capacidade de prover e proteger a família, é substituída por indivíduos de duplo ânimo, vacilantes e inconsequentes. Tiago 1, versículo 8. Uma parcela é incapaz de sustentar sua própria casa, não pelo desemprego, mas pela aversão do trabalho. Provérbio 21, 25. Os efeitos desse comportamento resultam em inúmeros casos de desajustes familiares e divórcio. Terceiro subtópico, crise de liderança. A crise masculinidade tem gerado homens incapazes de exercer liderança. Uma sociedade sem líderes eficazes transforma-se em anarquia. No período do profeta Ezequiel, Jerusalém estava imersa na corrupção, fraudes, mentira, opressão, extorsão, imoralidade, injustiça e violência. Ezequiel 22, do 2 ao 13. Deus revelou ao profeta que uma das causas do juízo iminente era crise de liderança e que procurava alguém para reverter a situação. Ezequiel 22, 30. Nesse caso, Deus ainda procura esse tipo de homem na atualidade. 1 Reis 2, 2. Resumo do tópico 2. A erosão da masculinidade é representada pela apologia à homossexualidade, à negligência da responsabilidade masculina e à crise de liderança. Nós vemos aqui, então, o terceiro tópico, Boaz, símbolo bíblico de masculinidade. Primeiro subtópico, modelo de generosidade. Boaz é um grande símbolo de masculinidade bíblica. Ele era um parente de Elimeleque, o falecido esposo de Noemi, Ruth 2:1, e esta perdera o marido, os filhos, e ficara apenas com a moabita Ruth, uma de suas noras, também viúva e sem filhos. Ruth 1, 3, 5 e 16. Para sobreviver, Ruth foi trabalhar no campo de Boaz. Ruth 2, 3, 5, 6. Ao saber que Ruth deixara a sua terra para apoiar a sogra, Boaz a tratou com generosidade. Ruth, capítulo 2, versículo 11, versículo 12. Ele se dirigiu a ela com ternura. Ruth 2, versículo 8. E protegeu para não ser molestada. Ruth 2, 9. Alimentou Ruth 2, 14 e ordenou que fosse favorecida na colheita. Ruth 2, 15, 16. Porém, pela lei, uma viúva sem filho só poderia ser resgatada pelo casamento com um parente próximo do falecido. Então, veja só, Deuteronômio 25, versículo 5, versículo 6, Ruth, capítulo 4, versículo 9, versículo 10. Assim, apesar da compaixão de Boaz, Noemi e Ruth ainda estavam em apuros. Segundo subtópico, modelo de responsabilidade. Ao prometer resgatar Ruth e a herança de Elimeleque, que era o esposo dela, Boaz estava ciente que o direito era de um parente mais próximo que ele. Ruth 3, 12 e 13. Assim, movido pelo senso de responsabilidade, liderança e honra, Boaz levou o caso aos anciões. Ruth, capítulo 4, versículo 1 e 2. Na audiência, explicou que as terras estavam à venda. E aquele
que a comprasse deveria casar-se com Ruth, que ela era viúva. Ruth, capítulo 4, versículo 4 e 5. O parente que tinha a primazia, que era o primeiro a receber a terra ali, autorizou Boaz a comprar as terras e se casar com a moabita. Ruth 4, 6, 9 e 10. Ao adquirir, né, a propriedade e tomar Ruth por mulher, Boaz tornou-se o provedor e protetor daquela família. Ruth, capítulo 4, versículo 13 ao 16. O casal gerou Obed, olha só, avô do rei Davi, e de cuja linhagem nasceu o Cristo. Ruth, capítulo 4, versículo 22, Mateus 1, 5, 6 e 16. Boaz é o símbolo de masculinidade enquanto marido, pai e líder exemplar. O resumo do tópico 3. Boaz representa um símbolo de masculinidade bíblica enquanto marido, pai e líder. Na conclusão, Deus criou o ser humano com dois gêneros, masculino e feminino. Gênesis 1, 27. Por isso, a diferenciação do sexo é um princípio determinado pela relação divina. Gênesis 2, 23. Nesse sentido, a masculinidade é um conjunto de atributos e funções inerentes ao homem. Já a demasculinização, né, decorre da inversão dos papéis do homem na sexualidade, na liderança e na prática dos seus deveres. A masculinidade bíblica exige o autocontrole, sacrifício e firmeza de caráter no encargo de suas tarefas. Nesse aspecto, a sociedade e a família e a igreja espera por homens que honrem a sua masculinidade e exerçam o papel que Deus o vocacionou a desempenharem. Finalizando aqui a lição de número 6, fica aqui meu abraço, meu carinho a todos vocês. Quero despedir de vocês como Moisés despedia o povo no deserto. Que o Senhor Deus te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer sobre ti o teu rosto, tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante seu rosto e te dê a paz. Paz, queridos.